E em meio a tensões no Oriente Médio, o preço do barril do petróleo segue volátil. Ontem, a commodity disparou mais de 4% e atingiu o maior valor desde abril. E para entender esse cenário e como o Brasil se favorece com ele, eu converso agora com o analista da Levante Insights, João Abduoni. Muito bom dia, João. Prazer ter você aqui no CNN Money. Bom dia a todos. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. João, eu queria entender o que essa movimentação dos Estados Unidos hoje pode implicar exatamente nesse tensionamento com o Oriente Médio e, evidentemente, também impactar o preço do barril do petróleo, como a produção pode ser impactada e, evidentemente, o preço, a gente começar pelo começo. Acho que o principal ponto que fez a alta do dia de ontem, né, foi a questão de uma expectativa de um possível aumento do conflito entre Israel e o Irã. Houve retirada de pessoas de embaixadas na região e também nos Estados Unidos ali. Então, o mercado começou a perceber que você poderia ter um aumento na tensão na região. O Irã é um dos grandes produtores globais ali. Se você tem ali algum tipo de entroncamento para a saída desse petróleo, ou então uma base produtora de petróleo atingida, você poderia ter uma queda na produção. Em conjunto com isso, o mercado também já vem ali percebendo que o aumento de produção que a OPEP teria divulgado ali de 411 mil barris por dia, ela na prática ela não vem entrando ali. A OPEP teria dito que ia adicionar capacidade de petróleo, oferta adicional de petróleo no mercado internacional, e na prática essa entrada a mais ainda não foi observada. Então, você tem ali dois fatores ali, uma tensão geopolítica com uma espécie de não colocação de petróleo adicional que o mercado havia esperado. Para você teve com isso o petróleo voltando para uma banda ali muito conhecida ali, o Brent na casa entre 68 e 70, que é vista como um preço de equilíbrio ali para commodity. Então essa alta acabou ocorrendo e beneficia tanto a Petrobras bem como o governo federal, uma vez ali que um dos principais itens da nossa balança comercial e também fonte de arrecadação é a venda, tanto no comércio local quanto para o exterior do petróleo. João, eu quero voltar depois a falar sobre esse cenário interno, os impactos aqui na Petrobras, evidentemente também para as contas brasileiras, mas queria voltar um pouquinho na sua fala. Você disse que havia uma expectativa em torno exatamente dessa ampliação da produção de petróleo por parte dos países membros da OPEP+, o que não veio. Isso denota algum tipo de crise de confiança envolvendo o grupo, né, esses países produtores de petróleo? E qual deve ser a resposta da OPEP nesse momento com essa pressão maior nos preços do barril? A gente tem que lembrar que o interesse da OPEP é manter o preço do petróleo no patamar mais elevado possível. Então, esses acordos, muitas vezes, as informações divulgadas, elas acabam não ocorrendo, ou, eh, ou por questões que alguém não cumpre, algum dos participantes que deveria cortar não corta, ou então o maior player, que é a Arábia Saudita, sabendo que, por exemplo, o Cazaquistão tinha a intenção de entrar com esses 411 mil barris adicionais, vai e corta da parte dela. É só um exemplo, né? Então a gente não quer saber exatamente o porquê eles fizeram o movimento, mas a gente sabe a intenção. A intenção é de manter o petróleo no patamar mais elevado. É mais interessante para os vendedores que esse petróleo esteja entre 70 e 80 dólares, nem sempre isso é possível. Esse tipo de abordagem, de às vezes tentar mascarar uma realidade, busca, por exemplo, o shale gas nos Estados Unidos. Ele precisa de um petróleo WTI, que é a referência lá para o mercado norte-americano, mais próximo dos 65 dólares para receber os investimentos necessários para que os Estados Unidos aumente a capacidade de produção. Um petróleo muito abaixo disso, muitas vezes os investidores lá do hemisfério norte, nos Estados Unidos, preferem não aumentar os investimentos ou não aumentar a sua produção. Então, existe ali um jogo para você tentar não adicionar uma capacidade muito grande, acima dos 103 milhões de barris, que são mais ou menos o consumo diário, para que você não desequilibre. E aí fica aquele jogo entre os produtores para ver quem vai tirar essa porção adicional, tentando fazer com que o preço da commodity não ceda
para patamares historicamente baixos, o que não interessa a nenhum país produtor. E, estejamos honestos, nem mesmo aos produtores independentes dentro dos Estados Unidos, que esses também têm interesse em vender ao maior nível de preço possível. João, você citou exatamente o petróleo WTI e também esse comportamento dos preços nos Estados Unidos. Nesse momento, a gente vê aqui a cotação do WTI em queda de 0,75%, mas cotado a 67,66 dólares. Eu queria entender, ontem a gente acompanhou os dados também, a publicação dos dados da inflação para o consumidor norte-americano, né, o CPI. A gente sabe que o petróleo estava tendo um comportamento, um preço bastante aquém, inclusive, do esperado, né? Desde janeiro, desde a posse do presidente Donald Trump. E a gente acompanhou esses dados de inflação. Eu queria entender, a partir exatamente dessa pressão de agora, e como é que isso deve impactar a inflação nos Estados Unidos? Na margem, ela deveria vir um pouco mais alta vis-à-vis os meses anteriores. A gente teve uma queda muito forte ali, desde do chamado ali, Inauguration Day ali do Donald Trump, com aquela tarifaço. O petróleo estava ali mais ou menos entre 70 e 75, ele veio ali mais para próximo de 60 a 65, e agora ele tem se recuperado à medida que os acordos de tarifa são fechados. Então, esse movimento altista do Brent e do WTI também, para meses subsequentes, ele na margem deve puxar a inflação um pouco para cima, não quando você compara ano contra ano, porque ano contra ano os preços do WTI estão mais elevados do que nesse momento. Mas quando você compara com o CPI que saiu mais recentemente, a gente espera que impacte negativamente pelo prisma da inflação lá no US. Agora pensando aqui no Brasil, né, você citava exatamente essa perspectiva de impactos para a Petrobras e também para as contas do Brasil. Queria até dar uma olhadinha agora aqui na cotação das ações da Petrobras. Olha, as ordinárias subindo... Ixi, caiu tudo aqui. As ordinárias subindo... Oh, meu Deus do céu. 1,1%. E as preferenciais subindo 0,71%. Queria entender exatamente os impactos para as ações da companhia e, evidentemente, também desse repasse, né, dessa perspectiva de pagamento de dividendos, como uma alta do preço do barril do petróleo, se, inclusive, queria até adicionar a minha pergunta, se a gente pode considerar que isso não vai ser uma oscilação né, agora de curto prazo, né, que seja um novo patamar atingido, mas como essa variação afeta a Petrobras e também a política de preços da estatal, né, pensando inclusive nesse último corte do preço da gasolina que a Petrobras anunciou nas últimas semanas. A Petrobras tem três principais linhas de receitas. A exportação, que é mais ou menos 30% da sua produção, exportação de óleo cru, esse já subiu em D0. Gasolina e diesel. Eles estão mais ou menos em linha com a paridade internacional nesse momento, mas caso uma pressão altista persista, a gente deve ver novos anúncios, né, nesse sentido, seriam possíveis anúncios acima para cima, mas nesse momento ainda não é necessário. Ali a política de preços de gasolina e diesel da Petrobras estaria bem perto ali da paridade internacional nesse momento, o que não chamaria ainda um aumento. Mas nesse patamar de preços, a gente pode observar ali a companhia um pouco mais rentável, com isso gerando mais caixa e possivelmente pagando ali cerca de $1 bilhão adicional em dividendos à medida que o Brent suba a cada $5. Então, você pode observar ali um excesso de geração de caixa da companhia à medida que a gente vai tendo um Brent mais elevado. O contrário também é verdadeiro, os dividendos da companhia ficam mais enxutos à medida que o Brent vai se aproximando ali dos 60 a 65 dólares, como ocorreu recentemente. A nossa expectativa para a companhia é que ela pague ao menos ali a parte de baixo do guidance, que se daria algo como 40 a 45 bilhões de reais em forma de proventos nos próximos 12 meses. Você também tem conversas ali, aí é especulativo, né? Mas onde a Fazenda estaria buscando dividendos extraordinários da Petrobras. A Petrobras poderia pagar até 12 bilhões de reais em forma de proventos. Teria que, de alguma forma, preservar algum caixa, represar alguns investimentos, mas teria condição, possivelmente, de fazer isso mais para o final do ano, o que deveria ser anunciado, caso venha a ocorrer, em novembro, junto com o plano plurianual que a companhia divulga todos os anos, seria para o período 26-30, o próximo plano plurianual.
Ainda não é certo que a Petrobras vá liberar esse dividendo extraordinário, mas a companhia, sendo informada pelo seu controlador que precisa fazer esse tipo de repasse, ela poderia contingenciar parte dos seus investimentos. Você, com isso, liberaria uma geração de caixa um pouquinho maior e pagaria ali, em vez dos 40, 45 bilhões que eu falei, algo mais próximo de 50 a 55 bilhões. É um cenário possível também para os dividendos da Petrobras ajudar ali a equipe do Fernando Haddad concluir esse fechamento das contas públicas que vem sendo tão debatido. Fernando Haddad de olho nesses recursos. João, vamos lá. Eu queria entender se essa alta de mais de 4% nos preços ontem, essa reação é justificada, pensando do ponto de vista de oferta. A gente pode pensar em algum impacto bastante significativo? O que eu tenho observado é que o mercado acreditou que iam entrar ali cerca de 500 mil barris por dia adicional. Então, isso ia gerar um excesso de oferta, os preços caíram. Como o mercado vem percebendo que esses 500 mil barris diários não têm entrado, tem até relatório do Morgan Stanley que ilustra bem isso, a gente acabou lendo aqui também, o mercado meio que, junto com os temores de guerra no Oriente Médio, o mercado buscou um preço de equilíbrio mais factível. Então, eu acho que tem embasamento nos fundamentos da commodity, uma entrada de petróleo que está aquém do que era esperado, com um risco ali de um conflito no Oriente Médio, o que sempre gera a possibilidade de algum entroncamento ali na liberação do chamado ouro negro na região ali, o Estreito de Hormuz poderia, que é uma região onde passa um volume muito elevado de petróleo e poderia ser truncado ali em algum conflito ali entre Israel e Irã e seus aliados ali. João, muito rapidamente, eu queria, na verdade, só confirmar aqui uma informação, né? Essa perspectiva em torno do comportamento dos preços para o consumidor aqui no Brasil. O que a Petrobras deve fazer, baseando-se nessa política desse colchão, né, contra as variações abruptas do preço do barril do petróleo, o que a Petrobras deve fazer neste momento, então, em relação ao preço do combustível? Nesse momento, dado o preço de combustível e a colocação da Petrobras, a Petrobras não deveria fazer nada. Ela está muito próxima da paridade internacional. Ela fez dois reajustes no diesel e um na gasolina, seguindo a linha de paridade e mesmo a linha da política da Petrobras, que é ficar entre o PPI e o PPE, grosso modo. Não há, nesse primeiro momento, ainda não há expectativa de ajuste ali. Quem tem interesse em acompanhar, daria para acompanhar ali pelo site da Abicom, eles colocam relatórios diários sobre isso ali do PPI. Quando a defasagem da Abicom para o preço da Petrobras fica mais ou menos em menos 20%, ali o consumidor e o investidor pode começar a esperar que a Petrobras deve fazer um reajuste, porque ficou muito, muito longo. Agora, ela estaria ali ligeiramente abaixo da paridade no diesel em 4, 5%, isso não é. Mesmo porque o preço da Abicom também não é o preço da Petrobras, existem diferenças entre as metodologias, mas o que a gente tem percebido é que, olhando a tela da Abicom, quando fica menos 20 ali, aí o assunto internamente da Petrobras costuma vir um reajuste cerca de 30 dias depois disso, caso também se mantenha, né? Isso desde a gestão Prats e da gestão Máquina também não tem aberto uma diferença tão grande ali, e a Petrobras vem seguindo ali, ainda que de uma maneira um pouco diferente, bem próximo da paridade dos preços internacionais, a exemplo, como que já era feito nos governos Temer e Bolsonaro, ainda que de uma maneira mais lenta, vamos dizer assim, você não repassa tão rapidamente, mas a média desses 2 anos e meio está bastante em linha com o que é esperado pelo mercado. Conversei com o analista da Levante Insight, João Abdoni. Te agradecer pela disponibilidade e dizer que as portas estão sempre abertas aqui no CNN Money. Muito obrigado. É sempre um prazer falar com vocês. Agradeço o convite. Até a próxima. Prazer é nosso. Até mais.